Força Educação! Num tom que não é o meu, porque eu tô com uma gripe do cão. E se eu falar no meu tom, eu vou tossir feito uma louca. Então, vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito. Mas é a voz que sobrou. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante. Boa noite. Nós estamos no canal Força Educação e nessa noite nós vamos debater esse importante diálogo sobre o que são classes sociais. Vocês viram no primeiro vídeo uma expressão que foi dita numa palestra da professora Marilena Chauí, professora da USP, na Universidade de São Paulo, em que, em um encontro de advogados e sindicalistas, ela proferiu uma série de impressões sobre o que seria a classe média. E essas impressões geraram todo um custo social e político à imagem dela. Muitos jornais vieram a público dizer que ela estaria falando mal daqueles que pagavam os impostos e que com estes pagavam o seu salário, que à época seria algo em torno de 20 salários mínimos. Mas antes de falar de classe média, eu queria falar com vocês sobre o que são classes sociais dentro da teoria marxista, que foi essa a explicação dada pela professora para justificar a sua expressão de que não concordava com o termo classe média. Bem, Marilena Chauí, uma professora muito conhecida pelo livro O Convite à Filosofia, expressou no encontro em São Paulo, em que estava presente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a classe média era tudo que representava o atraso do país Brasil. E ela se reportava porque, dentro das estatísticas oficiais do governo federal, o Brasil havia retirado um total de 36 milhões de pessoas da linha da pobreza e colocado essas pessoas dentro daquilo que as estatísticas do IBGE chamavam de classe média. Mas bem, segundo Marilena Chauí, essa categorização estava completamente equivocada, errada, e ela tentava alertar para isso. Por quê? Porque Marilena Chauí embasa seus conhecimentos e defende a sua teorização em cima daquilo que pensou o teórico Karl Marx. Para Karl Marx, não existiriam muitas classes sociais. Na verdade, existiriam predominantemente duas. Às vezes, em algumas sociedades muito desenvolvidas, até 3 classes sociais, prioritariamente. E o que são classes sociais? Segundo Karl Marx, a visão desenvolvida por ele nos seus escritos, existiriam basicamente 2 movimentos dentro da história. Um movimento de afirmação e um movimento de negação, que ele chamou de dialética materialista. Essa dialética materialista estaria justamente justificada na luta de classes, que era o motor de toda a história da humanidade até os dias de hoje. Essa luta de classes colocaria de 2 lados opostos 2 grandes categorias através do acesso a 3 elementos. Essas 2 grandes categorias seriam a classe operária ou proletária, como chamou Marx, e a classe capitalista ou simplesmente burguesa, como ele a denominou. Segundo Karl Marx, para se definir uma classe, você teria basicamente 3 elementos, sendo o primeiro deles a relação com os meios produtivos ou os meios sociais de produção. O segundo, a própria consciência de classe. E o terceiro seria um elemento bastante subjetivo que, segundo Marx, que seria trazido pela própria condição de vida das classes. E isso determinaria também a sua existência. Para Marx, essas 2 classes predominantes, a classe operária ou proletária e a classe capitalista ou burguesa, elas teriam
dentro da sociedade e economicamente seus pontos de definições mais claros. Primeiro, a classe proletária seria aquela que trabalharia com os meios de produção, e a classe capitalista ou burguesa seria a dona dos meios de produção. E os meios de produção são justamente a propriedade privada, os elementos tecnológicos e todas as formas desenvolvidas pelo homem através da história para construir e transformar a natureza. Segundo Karl Marx, a própria condição de ser humano só pode ser interpretada, conhecida, vivenciada a partir da transformação da natureza. Quando o homem transforma a natureza, ele também transforma a sua própria natureza. Ele deixaria de ser um mero animal e se tornaria racional, segundo Marx e sua teoria. E esse seria o umbral transposto. Aquela passagem, aquele pórtico que o homem abandona a sua natureza e se constrói como indivíduo social. Por que indivíduo social e não simplesmente membro social? Pelo seguinte, todas as pessoas que trabalham dentro de uma empresa são proletários. Todas as pessoas que não trabalham e vivem dos lucros, ou do que Marx chamou de mais-valia, são capitalistas. Existiria um elemento que meio termo, que segundo Marx poderia ser caracterizado por profissionais liberais, médicos e advogados da sua época, e pequenos burgueses, que seriam donos de pequenas empresas, que não chegariam a serem os detentores de todos os meios de produção, mas que teriam a condição de necessariamente não trabalhar para prover seu sustento. Eles viveriam da mais-valia, da expropriação da produção alheia. Essa categoria, expropriação do trabalho alheio, foi constituída por Marx para explicar que o homem dentro da sociedade capitalista ele é uma coisa, em que esse homem vende a sua força produtiva. Se o homem, dentro do capitalismo, ele vende a sua força produtiva, ele é uma mercadoria. Então ele tem um valor de troca. Você pode pagar por essa pessoa. Trazendo para uma simbologia bem simples, seria mais ou menos como um clube de futebol. Ele pode comprar o passe de um jogador e obrigar que aquele jogador se transfira de um país a outro, se transfira de um clube a outro dentro de países diferentes. Então um jogador que anteriormente jogava, a um exemplo, no time do Corinthians Futebol Clube, Sporting Clube, pode amanhã ser vendido para jogar no Barcelona, lá da Espanha. Um jogador que joga no PSV Eindhoven da Holanda pode ser vendido para atuar no Chelsea da Inglaterra. Então, os jogadores eles expressariam bem o que é você ser vendido. Nenhum dono de clube de futebol ele joga bola, ele joga profissionalmente. Por quê? Porque ele contrata, ele compra jogadores de qualidade para jogar e defenderem o seu clube, defenderem o que nós chamamos de time ou equipa. Essa definição ilustra bem o que Marx falou, que a pessoa que é dona do meio produtivo, ela não precisa trabalhar, outros trabalham para ela. E esses outros não são os percebedores do ganho real do seu trabalho. Por exemplo, o Barcelona Futebol Clube paga salários altíssimos aos seus jogadores. Porém, nenhum jogador pode se equiparar, por exemplo, ao salário do presidente do clube, que tem ganhos bem maiores. Esse pensamento fundamentava a luta de classes para Marx. E essa luta de classes, ela determinava a história. Desde o seu início, sempre teve alguém explorado e um outro explorador. Isso desde a antiguidade, e Marx ilustra bem isso com a Idade Média. Na Idade Média existiam os servos da gleba, ou simplesmente os servos da terra, que eram pessoas que trabalhavam na terra e que davam a metade, ou pelo menos 2/3 da sua produção, ao dono daquela terra, que era o seu sucerano ou o seu vassalo. Esse dono da terra, esse nobre que detinha a terra, ele não precisava trabalhar no arado, ele não precisava plantar ou ceifar para oferir os frutos da sua terra, pois ele era o dono. É isso que Karl Marx vai dizer que é a expropriação do trabalho, onde um
trabalha não para alimentar a si mesmo e sua família, mas trabalha para alimentar a ele e a toda a estrutura de poder. Pois todos esses que são donos dos meios de produção exercem uma influência direta dentro da sociedade, comandando-a e criando aquilo que Marx chamou de infraestrutura, que são as escolas, as igrejas, o sistema legal ou o sistema jurídico, como nós conhecemos. Marx chamava isso de infraestrutura. Todo esse equipamento ideológico que dentro do Estado atua para manter as coisas como elas estão, ou, segundo Marx, o status quo, e manter uma certa repressão sobre o proletariado. Qual o único meio do proletário sair dessa situação? Ele deixando a consciência de si e adotando uma consciência para si. Sim, são dois movimentos. A consciência de si é a consciência de que você é um trabalhador e das suas condições de trabalho. A consciência para si é você reconhecer que você não está sozinho, mas todos os trabalhadores estão em igualdade de condições contigo. E, portanto, vocês estão irmanados e, portanto, têm os mesmos desejos, anseiam as mesmas condições de trabalho. Tudo isso foi teorizado por Karl Marx e foi dito que havia um grande pêndulo, ou a dialética materialista. Segundo a dialética marxista ou materialista, isso acontecia em todas as sociedades. Quanto mais a classe operária ou proletária ia conhecendo das suas reais condições de trabalho, como alheia às próprias condições de Estado, pois ela estava alijada, afastada das melhores escolas, dos melhores hospitais, das melhores infraestruturas sociais, saúde pública, de estradas. Tudo isso ia causando nas pessoas um entendimento de que só havia um meio para a mudança: a revolução, a tomada do poder, não necessariamente pelas armas, mas uma tomada de poder em que esses que formavam a grande maioria dos trabalhadores iriam chegar ao poder e iriam trazer consigo um novo entendimento do que deveria ser a sociedade. E o trabalho era um meio pelo qual as pessoas iriam se identificando dentro dessa estrutura social. Agora vem a minha crítica. Eu volto a dizer, Karl Marx nunca foi um sociólogo, também não foi um economista. Então a percepção que ele tinha da sociedade foi advinda pelos olhos de outras pessoas. E o pior é que Karl Marx ele viveu bastante na Alemanha, onde ele nasceu, no local onde era Renânia, e a Alemanha da sua época ainda não era Alemanha, era Prússia. Era uma das repúblicas que formaria a Alemanha. Pior, Karl Marx sai dessa região devido a seus escritos muito ácidos e contrários ao governo, passam de passagem pela Alemanha, pela Inglaterra, e vai residir na França. E na França, Karl Marx vai tentar dizer como foi a Revolução Industrial Inglesa. Então ele não viveu essas condições. Pior, Karl Marx conviveu com pessoas de baixíssima renda, principalmente quando ele viveu na França. Por quê? Porque quando ele foi viver na França, apesar de ter se casado com uma filha de um barão, esta fora deserdada, porque decidiu se casar com ele. Pior, ele viveu em condições muito abjetas. 2 de suas filhas cometeram suicídio. Outros 2 filhos seus não chegaram nem à idade adulta, devido à falta de condições e sujeira que foi atribuída à sua casa na época. Então Karl Marx tinha a visão de que todo operário estaria nas mesmas condições, o que não é verdade. Por exemplo, se você for comparar mesmo o exemplo que eu dei, os jogadores do time do Barcelona, você vai ver que tem jogadores que ganham alguns milhões de dólares e outros que não chegam a ganhar isso. Então há uma diferença. Um jogador que ganha $1 milhão por um ano de jogo de futebol, ele sempre será rico, ele sempre terá condições materiais de vida incríveis. Eu não posso comparar um jogador de futebol do Barcelona, desde o mais simples, o mais pobre, até o jogador mais rico,
pois eles estão em condições materiais humanas totalmente diversas. De igual modo também na fábrica. Existem pessoas que dentro de uma fábrica recebem um salário mínimo por executarem funções bem simples. Alguns até não realizarem função alguma relacionada à fábrica. Por outro lado, você pode ter o presidente da empresa, que também pode ser um funcionário, ele pode não ser dono. É o que nós encontramos nas sociedades anônimas. Nas sociedades anônimas, há investidores, há venda de capital, de ações na bolsa de valores. Então você pode ser o detentor de uma ação e receber os lucros e dividendos da empresa, sem nunca ter trabalhado lá. Aqueles trabalhadores que estão lá também podem comprar ações da empresa e podem ser parcialmente donos de um pedaço da empresa e trabalharem lá. São condições variadas que Marx nunca entenderia. O pior, pensar em classe média. Marx falou de pequena burguesia ao falar de profissionais liberais, ao falar de pequenos empresários e até alguns cargos de funcionários públicos, pois o pai dele era um funcionário público e ele sabia que quando ele vivia com seu pai, vivia muito bem, muito melhor do que quando ele foi viver à custa da sua escrita, da sua pena, da sua produção literária. Então Karl Marx sabia que as condições materiais de vida das pessoas são diferentes. O pensamento da senhora Marilena Chauí também não foi adequado, porque você falar que a classe média destruiu qualquer sistema social é ridículo, pois as pessoas não estão submetidas às mesmas condições, muito menos elas estão em condições de pensar-se e enxergar-se como iguais. Elas se enxergam como iguais em determinadas situações, ou por deterem determinado acesso à cultura, aos bens, às marcas que são dispostas na sociedade, ou então porque elas se veem dentro de uma relação comum. Então, generalizar significa aniquilar, apagar a identidade das pessoas. E é tudo que nós não podemos mais aceitar no mundo moderno. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Muito obrigado e boa noite.